uma instituição que representa 734 municípios em 21 estados da federação. E o importante também é que nós temos aí 42 milhões de brasileiros que residem nesses 700 e tantos municípios. E nós temos nada mais, nada menos que 41 mil quilômetros quadrados de área alagada. Então, dentro desse contexto todo, nós estamos, tivemos na audiência pública, no dia 26, sobre a compensação financeira. Então, nesses 734 municípios, todos eles são atingidos pelas usinas de UHS. Não está envolvido o PCH nesse contexto. E dentro deles são 211 usinas e 178 de médio e grande porte. Então a gente está aqui para abrir um debate da compensação financeira até dentro do próprio código do setor elétrico que está aí, que vai ser um norte para o país e em especial também para esses municípios. Com esse contexto todo, a associação, em abril desse ano, a gente definiu fazer um estudo das usinas hidrelétricas do Brasil. Tanto é porque a gente vê muito município reclamando da compensação financeira e tal. A gente resolveu buscar a realidade dos últimos 5 anos das usinas hidrelétricas. Estudar a fundo a compensação financeira e tal. E ali o Fábio e o João Mário foram 2 consultores contratados pela entidade para fazer esse estudo, e nós concluímos esse estudo em 31 de novembro, aqui agora. Ele é recente, tanto é que nós já fornecemos ele para a equipe da Marisete, do Ministério de Minas e Energia. Nós tivemos uma audiência com eles e eles pediram para a gente disponibilizar o estudo. Nós entregamos ele num CD semana passada, para o Ministério. E estamos aqui porque com a situação toda que até o Fábio vai colocar um pouquinho mais claro isso, principalmente para o consultor e você que lida diretamente com o deputado aqui no gabinete, colocando à disposição todas essas informações que possam vir até que ponto o próprio código pode acoplar alguma coisa. O que o Fábio vai colocar, a gente identificou nesse estudo uma lei totalmente fora da casinha, inconstitucional, cheia de emendas, resoluções sobre decretos sobre que não prevê na lei, determinando impostos. Então tudo isso deixou muito claro uma realidade que a gente precisa buscar uma inovação, uma constitucionalidade nessa lei que ampare os municípios na compensação financeira. Eu acho até que um norte para o sistema como um todo, além dos municípios que aponta. Porque nós vimos 2 aspectos aí, o legal e o econômico. O legal com relação às distorções que vieram ocorrendo também na própria legislação. Desde esse artigo 20 aqui da Constituição, quando foi regulamentado pela lei e depois a nível de Ministério e da ANEEL, sofreram várias interferências aí, que distorceram o contexto do que estava promulgado no artigo da Constituição. Que no artigo fala em participação no resultado da exploração de petróleo e gás de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica. E mais na frente, ou compensação financeira por essa exploração. Então aí, no entendimento da gente, teriam 2 formas de fazer esse encargo aí, ou através da participação no resultado da exploração, que o que é isso aí? É a receita do concessionário, do gerador, aí colocando alguns critérios lá de qual receita, se é receita bruta, se é receita líquida, daí o que entra para chegar na receita líquida, parte dos custos de OIM dele, de operação e manutenção, quais os encargos, quais os tributos que poderiam compor aí a parcela dedutível da receita bruta para você chegar numa receita líquida, que seria o resultado então da exploração. Isso é uma tese. E a outra seria essa compensação financeira, que seria uma indenização pela área alagada do que o município perdeu, e aí essa compensação também definida por uma metodologia e uma forma que levasse em conta o valor dessa área que foi perdida. E a 7.990, que regulamentou esse artigo.
E que aí, nessa lei, a tese que eles seguiram foi a da compensação financeira. Não se falava mais em participação em resultado. Que é diferente do petróleo, né? O petróleo, ele partiu já para resultado, né? O poço lá informa a produção dele, calcula-se lá um valor médio disso e aplica o percentual. No caso da energia... no caso da mineração, que é mais... da mineração é um pouquinho diferente também. Mas a mineração que é mais no resultado. Mas né? é mais também em cima do que foi explorado lá na jazida e o que foi comercializado. Né? No caso da energia, o pessoal partiu para essa compensação, onde o concessionário fazia geração, transmissão e distribuição. E como é que ele era remunerado por isso aí? Era uma tarifa única, que é a tarifa que o consumidor paga pelo consumo dele de energia elétrica. Então, isso aqui e lá, por que foi a compensação financeira? Porque o resultado não dava para sair direto por aqui. Porque isso tudo aqui era uma receita só para ele, para o concessionário. Uma mistura, uma então salada. Ele precisava isolar aqui a distribuição, a transmissão para chegar no valor da geração. E aí a fórmula que ele encontrou foi partir então por uma compensação. A própria lei diz lá que ele define, né, que é o percentual do valor da energia constante da fatura. Na época ainda se falava de fatura de energia elétrica, né? Excluídos tributos e empréstimos compulsórios. Na época também o que existia de encargos setoriais era só o empréstimos compulsórios, né, que a Eletrobras fazia para os distribuidores. E foi criada. E o imposto único. E o imposto único. E foi criada a tal da TAR, que é uma tarifa atualizada de referência. Que essa tarifa, o que era? Era a média de todas as tarifas de compra da energia que as distribuidoras teriam. Quanto que as energias, quanto que o distribuidor comprava. Aí que ele fala aqui, né? Com base nas tarifas de suprimento sobre toda a hidrolicidade produzida no país. Era uma tarifa média lá. E isso veio então, seguindo esse princípio e esse conceito, né? Até os dias de hoje. E aí nós chegamos aqui, o ambiente do setor elétrico, de 98, já sofreu uma primeira mudança. Nós estávamos lá em 89, né? Em 98 sofreu a primeira mudança, que foi através daquele programa lá do Recebe. Foram instituídas algumas propostas que o estudo colocou, né? E que o principal deles era exatamente a desverticalização do setor. Então aí passou a ter uma concessão para geração, um agente, né? Um agente para transmissão e um agente para distribuição, cada um com a sua concessão. E mais a comercialização. E a comercialização também era uma proposta, mas que não foi feita. Ela continuou dentro da distribuição. Né? E cada um desses agentes aí com cada concessão com a sua forma de remuneração. Aqui até a gente já botou barra RAG aí, né, que é a receita anual garantida. Isso daqui já só passou a acontecer agora, recente, em 2015. Não era dessa época aqui de 98. Em 98 era só preço, né? Você definia um preço lá para a energia do gerador. Que foi através dessa mudança da 79900, da 7990, foi na 9648 de 98, que aí instituiu o percentual do valor da energia elétrica produzida, ele já não fala mais em suprimento, que aí você já tem isolado, né, cada agente lá de geração. E o decreto também, que instituiu que esse valor total da energia produzida seria energia hidráulica efetivamente verificada. Essa foi até um dos diagnósticos aí que a gente fez, porque esse estudo que nós fizemos das usinas foi exatamente com relação a isso. A lei falava em energia efetivamente verificada e tem um outro parâmetro na energia, na geração de energia, que é a energia assegurada da usina. Essa energia assegurada, na concessão, ela é calculada em função lá da curva, né, de geração, hidráulica e tudo, e ver qual é a potência máxima disponível que ela pode comercializar. Né? Não que ela gere, que ela pode comercializar. Seria uma energia firme que a usina produz, média durante o ano lá, né? Independente da cheia ou da seca. E essa verificada? Em 2 bilhões e meio nos últimos 5 anos.
se o cálculo da compensação fosse feito com base na energia segurada. Sim. E qual que é o fundamento disso? Porque a ATAR não captura essa energia, essa diferença da energia segurada entre a energia efetiva. Uhum. Mas essa diferença ela é compensada por outros mecanismos dentro do setor elétrico para não prejudicar a usina que gerou a menos. Porque como o sistema é interligado, né? Uhum. Todo mundo está trabalhando para a mesma caixa d'água lá. Né? E tem um operador. E o operador é que comanda os despachos das usinas e tal, então vai ter usina que sempre vai estar gerando a mais dessa energia segurada dele e vai ter usina que vai estar gerando a menos. Como é que é feita essa compensação aí? Essa que está gerando a mais, passa esse excedente dela, da energia segurada dela, passa esse excedente aqui para essas que geraram a menos. E é remunerada por isso. Não, Entre eles. Aí tem outro. Entre eles. Existe a que recebe. contabilização. É um tal de... Agora, o município, MRL. aqui gerou menos, o município recebeu menos. Está recebendo menos. Aqui gerou mais, o município vai gerar mais. Tá Não recebendo existe a mais. compensação entre os municípios, Entre entre os só os municípios. geradores. Né? Eu já isso, a gente já verificou, quando foi aquele caso que a TAR diminuiu. Sim. Né? Porque aí você teve uma TAR aqui que foi sendo corrigida pelo IPCA, mas o mercado de energia e a economia Cada das fala, cotas. os índices não acompanharam. Né? Aí chegou lá, a correção foi maior do que a revisão do cálculo. Aí, O baixa 93 valor. era IGPM, 93,35, veio para 72,20. Tanto é que nós temos uma ação judicial em andamento em cima dessa diferença. Por quê? Foi utilizado as usinas que entraram nas cotas. O preço foi calculado em cima disso. Então essa queda foi em cima disso. E a gente buscou, foram poucas usinas que informaram o preço e a Nelson valeu só do que informou. E não do que existe no Brasil. Então aqui é isso aqui, ó, usinas com geração acima da energia segurada, né, 40%, e são resultantes aí ou da localização, de função da bacia hidrológica mais favorável, né, ou dos projetos novos ou as usinas que já foram modernizadas que ganham um rendimento melhor aí. E 60% das 178 usinas estão com geração abaixo da energia segurada. Isso muito também em função da localização dela, né? E aqui tem uma outra questão aqui, que é a operação da usina com restrições do uso dos órgãos reguladores, tanto da ANA quanto do ONS. Ou por disponibilidade técnica, ou por própria a ANA, por exemplo, não, eu preciso que você segure a água dessa usina aqui para poder atender lá um outro uso da turismo, água. outra situação, por exemplo. E aí a gente está vendo o próximo aí, quais são os rebatimentos, né, na arrecadação da CEFUR. Então essa diferença aí entre a energia efetiva, o EE, e a energia segurada, que no MRE, que é o mecanismo de realocação de energia, ele faz essa compensação. Na compensação financeira, na CEFUR, ela não é vista, né? Capturado. Então o resultado disso daí é perda na arrecadação aí da CEFUR.